Apesar de não ser recomendado e por mais que a gente não queira, acabamos saindo sozinhos para treinar, seja no mountain bike ou na bicicleta de estrada. Até aí nada demais, né? Mas e se acontecer alguma coisa com você, se você sofrer um acidente? A gente faz preparo físico, cuida bem da bike, reza, mas ninguém está livre de sofrer um acidente, que vai de um simples pedal na canela, um raladinho mais ardido, até uma coisa mais grave, uma torção, uma luxação e até mesmo uma fratura. Na estrada, a road bike pode atingir fácil os 50 km por hora em um sprint. Em uma descida, elas podem andar a 80, 90 km por hora. E um tombo nessa velocidade tem sempre consequências graves. E não é muito diferente do mountain bike. Se você cai numa trilha de alta velocidade, você pode quebrar o dedo, a clavícula e até mesmo o braço. E se você estiver sozinho, você pode ficar bem enrolado. Pensando nas consequências desses acidentes, eu procurei o Major Nobucaso e o Capitão Palumbo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, para perguntar para eles como proceder se algo assim acontecer. Tudo bem, capitão? Como é que tá, Edu? Tudo bem, Major? Tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, o Corpo de Bombeiros, através do resgate, faz quantos atendimentos no ano somente para ciclistas? Nós temos em média, o resgate atende a 5.000 ocorrências com ciclistas. E a maioria dos traumas, eles são na cabeça, nas mãos, que é o reflexo natural no momento da queda, e também do joelho até o tornozelo, membros inferiores, inclusive o tornozelo. É fácil entender porque o ciclista tem que observar, né, e não sair sem seus equipamentos básicos de segurança, né? Sim, o capacete é muito importante, luvas e um calçado adequado que proteja o tornozelo. Poxa, 5.000 atendimentos só para ciclistas é muita coisa, hein? Então, qual seria a primeira recomendação no caso de acontecer um acidente? Fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros, através do telefone de emergência 193. E passar todas as informações de forma precisa. Local, o que aconteceu, o tipo de acidente, para que possa ser empenhadas, encaminhadas as viaturas para o atendimento. É importante chamar o socorro com rapidez. As lesões causadas por uma queda, como uma hemorragia, uma fratura, podem colocar em risco a vida do ciclista. Então, se houver a possibilidade de fazer o acionamento pelo telefone, ok. Agora, se não, você deve procurar ali alguém que possa ligar para o Corpo de Bombeiros, para que a gente chegue rápido no local. De repente, se é um local que não tem cobertura de celular, né, e você não está sozinho, o outro ciclista pode buscar socorro ou achar um local que ele consiga fazer a ligação, né? Pode e deve, né? Deve sair, se deslocar até achar o socorro. Apela até pro velho orelhão, né, se for preciso. Essa que é o grande problema. Se você estiver sozinho numa trilha, não há possibilidade de você chamar o socorro e fazer os seus primeiros atendimentos. Então, num local onde não há pessoas, é um local que é uma trilha, que você sabe que você não vai ter gente ali para te socorrer, sempre está pelo menos em dois. Porque um pode prestar um primeiro atendimento e o outro correr até que tenha um sinal de celular, pegando a localização exata, passando para o Corpo de Bombeiros, que ele pode chegar aqui através de um helicóptero, de moto, de carros que possam acessar a trilha. E isso é muito importante. Que legal. Edu, importante demais você fazer um planejamento da entrada da trilha, do horário que você vai despender lá dentro, de como você vai sair, onde você vai sair. Principalmente, o ciclista deixar avisado uma pessoa. Caso aconteça um atraso, caso aconteça um acidente, ela pode, no final do dia ou depois do horário agendado, ligar para o Corpo de Bombeiros e falar que você estava em determinada trilha. Todas as trilhas mapeadas no estado de São Paulo, a gente sabe, os bombeiros têm conhecimento de acessar e de quanto tempo a gente demora para chegar em determinado ponto. Exceto aquela viagem planejada, uma trilha, um passeio ciclístico que vai levar o dia inteiro,
Fora isso, o ciclista não gosta de levar nada, ele quer ir o mais leve possível, né? Só pensa em desempenho. Mas eu estou vendo aqui na sua mão um kit. Isso é uma recomendação, principalmente para a trilha? Como é que funciona? É uma sugestão de materiais, ó, pode ver, ele é bem levinho. Super leve. Que eles possam fazer pequenos atendimentos, pequenas contenções de hemorragias, pequenas imobilizações, algo que pode ajudar no momento de um acidente. E tem um custo bem baixo, e essa recomendação é exatamente para que você tenha como resolver um problema se estiver sozinho. Então, Edu, só para complementar, o que tem no nosso kit é uma bandagem triangular para fazer as pequenas imobilizações que o Palumbo falou. É uma manta aluminizada que é para manter a temperatura do corpo, isso é muito importante, principalmente quem estiver na trilha. E uma atadura para auxiliar na hemorragia, no controle de hemorragias. E você pode mostrar para a gente então como usar tudo isso? Porque eu vi que é um kit bem compacto e quando a gente estava conversando, até a questão da capa de chuva, né, que é super pequenininha quando ela está fechada na embalagem, não ocupa espaço nenhum e também pode ajudar muito nessa questão de manter o calor e até proteger de uma chuva, de uma garoa, para um atendimento que demore um pouco mais, né, para acontecer. Sim, ele pode substituir inclusive a manta aluminizada. Esses materiais eles podem ajudar até o momento da chegada da equipe de resgate do SAMU, do Corpo de Bombeiros. Isso faz com que ele consiga manter a temperatura e principalmente o controle de hemorragias. Bom, Edu, nós estamos simulando como se fosse uma queda de um ciclista no meio de uma trilha. O ideal é que você, se você tiver a consciência, estiver bem e sabendo que tem algum ferimento grave em alguma parte do corpo, é você identificar qual o ferimento você tem. Sim. Se de repente é uma hemorragia, você precisa agir para contenção da hemorragia e principalmente não mexer no ferimento, não fazer movimentos onde aquela fratura pode piorar o seu quadro. Então vamos supor que você tem uma fratura que é muito comum na região do antebraço. Primeira coisa que você deve fazer é uma hemorragia, você colocar e fazer uma compressão no local. Você pode utilizar a atadura de crepe exatamente para fazer a compressão no local, e isso faz com que você ao mesmo tempo vai utilizar duas técnicas de compressão no local e de elevação da parte afetada. Se você mantiver o seu antebraço, aliás o seu braço totalmente nessa posição, você não vai piorar o seu quadro. Você não vai ter uma hemorragia que possa provocar alguma perda, né, substancial no seu nível de consciência. Então a gente pode fazer dessa forma, aplicando essa atadura para que você faça uma pressão no local. Essa pressão ela vai poder conter a hemorragia, onde você depois, até com um kitzinho que a gente estava propondo, parece até uma bandana, né, Edu? Dá uma olhada. É, pouca coisa a bandana maior. Um pouquinho diferente da bandana que você tenha da cabeça. Então, você pode fazer esse tipo de aplicação. Aqui eu vou fazer um laço simples para que você mantenha o braço nessa posição, e aqui você faz um outro tipo de amarração exatamente para que você mantenha o braço imobilizado e que você não tenha o risco de mexer e piorar a sua lesão. Fazendo isso numa trilha, você deve, lógico que você já chamou o socorro, e você deve aguardar numa posição confortável. Uma forma que você não atrapalhe a sua respiração e nem a circulação sanguínea. Então, se a posição sentado está agradável, permanece na posição sentado. Se for o caso, e se possível, e tiver a manta, pode ficar na posição decúbito lateral, ou esquerda ou direita, de acordo com a lesão. E você tem algum problema que é mais sério. Por exemplo, se ficar numa trilha, há a possibilidade de você permanecer durante algumas, talvez horas. E isso, a umidade, a temperatura, ela muda muito rápido numa região de serra, numa trilha. E aí você pode usar essa manta aluminizada exatamente para que você permaneça em cima dela
e faça literal. E você pode ficar aqui. Aí a gente vem, você senta na manta aluminizada para que você tenha a possibilidade de permanecer. Você tem a possibilidade de permanecer aguardando o socorro. Isso é essencial para que você tenha a sua temperatura corpórea mantida e a chance de você ter um decréscimo do nível de consciência é muito menor. Isso daqui é uma tática que a gente utiliza no meio urbano para qualquer tipo de atendimento de resgate e ela funciona. Você pode ver que daqui a pouquinho você não vai aguentar a temperatura, você vai começar a ter aí literalmente você vai cozinhar aí dentro, vai ficar na temperatura corpórea de mais ou menos 36 graus, porque a própria irradiação do calor que está vindo de fora, ela reflete, e na parte interna também. Quando você tem internamente o calor do seu corpo, ele vai refletir na capa e vai protegê-lo até a chegada do socorro. Edu, no caso de um tombo mais grave, é ideal que a própria pessoa ela tente chegar numa posição anatômica, como se tivesse deitado de costas no chão com os braços alinhados. Tenta uma vez. Se você não conseguir fazer isso, certamente é melhor você permanecer naquela mesma posição, porque alguma coisa mais grave pode ter acontecido. Edu, também é importante que a pessoa que está acompanhando não tente retirar capacete, luvas, calçado ou até mesmo abrir as vestes para verificar as lesões ou o tipo de hemorragia. Por quê? É necessário que tenha o atendimento especializado para que faça isso daí. Tá? Dentro das posições anatômicas, se conseguir ficar na posição de decúbito lateral, sempre com a mão aqui que você possa proteger, aguardar o socorro chegar para que você permaneça nesse sentido, para que você tenha a possibilidade ali de talvez um início de recuperação. Quanto mais você se mexer, pior serão as lesões. Se a vítima ela estiver nessa posição, você deve observar se ela tem respiração, pelos movimentos aqui de expansão do tórax. Você percebe que ela respira? Mantém nesse movimento, você tem sempre a abertura das vias aéreas e você aguarda o socorro. Agora, tem um procedimento mais complexo, que se ela não tiver respiração, você não consegue perceber nenhuma movimentação no tórax e precisa ser feito a ressuscitação cardiopulmonar, que certamente a gente ficaria o programa inteiro mostrando e ensinando para você. A gente tem lá no site dos bombeiros, pode dar uma olhadinha, e que certamente é uma manobra que pode salvar vidas. É interessante que não é só ciclista que deve saber isso, né? Porque para poder ajudar alguém na rua, você não precisa ser ciclista. Então é bom entrar lá e conhecer, assistir esses vídeos para poder ter uma noção do que fazer na hora da emergência. Sem dúvidas. E ele pode salvar vidas e salva muitas. Então, todo esse atendimento que a gente mostrou é antes da chegada dos bombeiros, né? Desde que você tenha aí, pelo menos esse kit ou essa noção, né, do que fazer, isso é um atendimento básico, bem superficial, que você faz para ajudar, né? Para que a condição não piore até a chegada do resgate, correto? Você está preparando aquela vítima para o atendimento adequado quando chegar o socorro, quando chegar o resgate. Por isso que é importante você andar numa trilha com um grupo, pelo menos com mais uma pessoa, para que ela possa prestar esse primeiro atendimento a você, deixá-lo numa situação confortável, até que ele possa chegar num local que tenha sinal de celular, chamar o socorro e voltar depois a aguardar para que os bombeiros ou o SAMU ou alguém que possa atendê-lo no meio da trilha. Porque se o acidente, o dano for muito superficial, né, um ralado, uma torção, de repente até um dedo quebrado, ele não consegue se virar e ir embora, né? Agora, além disso, tem que buscar uma ajuda profissional, né? Sim, uma luxação, uma fratura, uma queda mais grave, fica complicado tentar se automedicar, né? Se automedicar. Ele não vai conseguir fazer uma contenção de uma fratura, que a dor é muito grande.
E vai ter só um braço, ele né, só pra vai fazer, ter, sei ele lá. não tem como fazer isso de uma forma correta e ele pode muito mais se prejudicar nessa auto-tentativa. Então é necessário que numa trilha a gente tenha sempre pelo menos 2 pessoas. Então, eu queria agradecer imensamente ao Major Nobucaso, Obrigado, Edu. ao Capitão Palumbo, Tamo por essas junto. dicas valiosas. Eu espero que nada disso aconteça com vocês, mas é bom saber, né, como proceder, porque se acontecer com algum colega seu ou com alguém na rua, você pode ajudar, pode prestar esse atendimento. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos.